A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, e esse é o nosso curso de elaboração de projetos para o Ministério Infantil. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre elaboração de projetos de discipulado de crianças no Ministério Infantil. Essa aula vai estar dividida em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos procurar entender o que é um projeto de discipulado de crianças e o que é necessário para que você realize um projeto de sucesso no Ministério Infantil. Lembrando sempre, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o teu comentário no final dessa aula, diga se gostou ou não gostou dessa aula, porque tudo isso é importante para tornar o nosso canal relevante e abençoarmos outras vidas através do conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos conversar um pouquinho sobre discipulado no Ministério Infantil. Muitas pessoas não sabem a diferença da evangelização e do discipulado. A evangelização é um trabalho rápido que você vai falar do plano da salvação para as crianças. Então, na evangelização, eu vou de maneira simples e direta apresentar o plano da salvação para as crianças. Pode ser feito num único culto. O discipulado infantil já é um trabalho continuado, então ele é um trabalho contínuo e sistemático, aonde eu vou ensinar as bases da vida cristã para as crianças e promover o seu crescimento espiritual. Então o discipulado ele vem depois da evangelização, ele é um trabalho que vai dar continuidade ao trabalho de evangelização. Então sempre é importante você pensar, eu vou fazer a evangelização, qual vai ser a continuidade? Como é que eu vou dar continuidade? Nós aqui na Igreja da Criança temos um grupo de discipulado uma vez por semana para dar continuidade àquilo que nós começamos na evangelização infantil. Pastor, eu quero criar dentro da igreja local onde eu estou ou fora da igreja um trabalho de discipulado de crianças. O que eu preciso para começar? Então, o discipulado infantil, um projeto de discipulado infantil vai precisar de três coisas importantes. Primeiro, planejamento ou um projeto de discipulado. Lembrando sempre que um projeto de discipulado não é uma ação esporádica feita de maneira improvisada. Um projeto ele é uma ação planejada e organizada. Então, você vai planejar e vai organizar uma ação para o discipulado infantil. Então você vai precisar fazer primeiro planejamento antes de fazer qualquer coisa no Ministério Infantil. Senta, coloca no papel, faz todas as suas projeções, planeje todas as suas ações. Esse é o primeiro passo para um sucesso no Ministério Infantil. Planejamento. Então, para começar o trabalho discipulado, eu preciso de planejamento. Segunda coisa, para o teu projeto de discipulado dar certo, você vai precisar de uma programação, de um programa de discipulado. Pastor, o que se ensina no discipulado infantil? Doutrinas bíblicas, as principais doutrinas bíblicas. Então, busque conhecer as doutrinas que a tua igreja ensina, aquilo que a tua igreja acredita, e traz essas doutrinas numa linguagem simples, de uma maneira que a criança venha conhecê-la. Então, a programação são doutrinas bíblicas. Então, existem programas de discipulado onde vai se estudar as doutrinas bíblicas. Então, isso é importante. Então, primeira coisa para o seu projeto de discipulado infantil ter sucesso, planejamento. Segundo, uma boa programação. E terceiro, continuidade. Discipulado é feito de uma maneira contínua. Então, um projeto de discipulado de sucesso, ele precisa ter um dia e uma hora para acontecer, senão ele não vai engrenar, senão ele não vai acontecer. Então, você precisa ter continuidade. Então, todo dia, naquela hora, naquele horário, as crianças vão saber que lá na igreja, ou lá na garagem da irmã, ou debaixo de uma árvore, tem o discipulado infantil. Então, você vai precisar disso daí. Então, primeira coisa que eu preciso lembrar, um projeto de discipulado infantil de sucesso, ele tem planejamento, tem uma boa programação e continuidade. Pastor, agora como é que eu faço para criar esse programa? Então, eu vou colocar num papel, eu vou organizar. Primeiro passo para um trabalho de discipulado infantil.
uma equipe de trabalho. Não dá para fazer sozinho. Ah, pastor, mas não tem ninguém. Peça a Deus, arrume mais um. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, no mínimo 2 pessoas. Então eu preciso de alguém que vai me ajudar nesse discipulado. O dia que eu não puder estar, essa pessoa vai estar, mas o discipulado precisa ter continuidade. Então eu preciso de uma equipe de trabalho. No Ministério Infantil, qual é a quantidade de crianças por pessoas recomendado? 1 para cada 5 voluntários. Então nós somos 2, nós podemos ter um grupo de 10 crianças. Aumentou de 10, eu preciso de uma terceira pessoa para minha equipe. Então, o primeiro passo do projeto, organize uma equipe de trabalho. Depois, treine essa equipe, capacite essa equipe de trabalho, elas precisam ser treinadas. Então, todo o trabalho no Ministério Infantil ou na igreja não dá para fazer de maneira improvisada, na correria. Não, eu preciso ir no passo a passo. Eu tenho uma equipe, vou treinar essa equipe. Pastor, o que essa equipe precisa saber? Lidar com a indisciplina das crianças. Quando você trabalha com criança não cristã, você precisa aprender a lidar com essa indisciplina. Segunda coisa, fazer uma aula, montar uma aula bíblica. Então precisa desse conhecimento básico de como montar uma aula bíblica para criança. Então esses 2 primeiros treinamentos é essencial para o sucesso do teu trabalho. Depois, escolha um local aonde o discipulado infantil vai acontecer. Pode ser na igreja? Pode, mas também pode ser, de repente, as crianças estão lá num bairro carente, distante, não se há condição de trazer as crianças, arruma uma garagem, arruma um espaço público e vai fazer esse trabalho. Então você vai definir o local onde o trabalho vai acontecer. Depois, defina o dia e a hora que o trabalho vai acontecer. Normalmente nós fazemos trabalho de discipulado fora do horário de escola, na semana, fora do horário do culto. Lembrando sempre, nós queremos ocupar o tempo ocioso das crianças. E essa é uma excelente maneira, estudando a palavra de Deus. Então você precisa escolher o dia e o horário. Lembrando também, trabalho com crianças sempre bom no horário da tarde, eles têm muita dificuldade de levantar de manhã, à noite os pais não podem trazer, eles têm dificuldade de chegar na igreja, à tarde é tranquilo, os que moram perto têm toda a liberdade, muitas vezes, de vir sozinho para a igreja e participar do discipulado. Então vou escolher o dia e o horário. Outra coisa, defina o público que será atendido. O discipulado vai ser para crianças de que idade a que idade? Normalmente aqui na igreja nós trabalhamos a partir dos 8 anos de idade, porque muitas das atividades no discipulado são escritas, então a criança precisa ser alfabetizada. Outra coisa, o período que isso vai acontecer, vai ser um discipulado de 1 ano, com 2 níveis, 3 níveis, você vai definir isso daí, o período e os níveis que vai acontecer. Depois você vai organizar um lanche para essas crianças. Muitas crianças vêm para o discipulado, às vezes não comeram nada, não almoçaram. Então sempre é bom organizar um lanche para essas crianças. Depois, importante, calcule o custo do teu discipulado. Quanto vai custar por semana o meu discipulado? Olha, eu vou oferecer um lanche, então vai custar R$50. Então eu preciso calcular que no mês tem 4 semanas. R$50 por semana, eu preciso por mês de R$200 para manter o meu discipulado. Então calcule todo o custo. Depois, defina a maneira de captação de recursos. Qual é a maneira, qual é a estratégia que eu vou usar para captar recursos? Nós temos um curso só falando de captação de recursos e tem várias estratégias que dá para organizar. Então esse é o passo a passo para você organizar um projeto de discipulado. Arrume uma equipe de trabalho, treine essas pessoas, defina o local onde o discipulado vai acontecer, marque o dia e a hora que isso vai acontecer, defina o público que você vai atender, prepare um lanche para essas crianças, calcule o custo e planeje maneira de arrumar recursos financeiros para que esse projeto possa acontecer e não parar no caminho. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12 ou um novo número, WhatsApp 19 98 235 2607.
Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas pelo conhecimento. Se inscreva no nosso canal, deixa o teu comentário. Se você está assistindo essa aula e não está nesse curso, aqui embaixo vai estar como você participar desse curso. Fique na paz do Senhor. Amém.